A única solução para isso é o exemplo de Cristo e o poder de Cristo a nosso favor. A maioria de vocês são bem mais novos que eu. Vocês nasceram numa sociedade atacada pelo feminismo, que é um movimento que quer acabar com o homem como líder, e está acabando. Está transformando o homem num banana, num cara omisso, num cara folgado, num cara que não é líder. A mulher está assumindo a liderança, a mulher está tirando o braço de ferro com a gente, está ganhando, e ela está infeliz. Tanto é que recentemente eu li sobre uma feminista que aos 60 anos casou-se. E ela passou a vida falando que não precisava de homens, mas agora ela casou-se. E ela está sendo criticada para chu, e ela está falando, gente, eu tenho direito. Ela está admitindo que ela sentia a falta de ter um homem do seu lado, né? Tem um filme que está acho que é um filme da Marvel, né? Aquela heroína, tudo mais, tal, e o filme mostra, se você prestar atenção, no fundo, ela quer ser normal, ela quer ser uma mulher amada, cuidada e tudo mais, tal, por mais superpoderes que ela tem. Enfim, mas você nasceu numa cultura feminista, onde as mulheres falam para o homem, você tem que valorizar a mulher igual a você, a mulher é tão importante quanto você, ela tem os mesmos papéis, somos todos iguais, não há diferença, não tem negócio de submissão, não tem negócio de liderança masculina, não, isso é machismo, e os homens ficaram todos uns bananas. A maioria de nós foi criado só pela mãe, porque o nosso pai vazou, né? Vazou, nos deixou sozinhos. Então a gente acaba vendo a mãe como tomando a figura de liderança que o pai deveria ter tomado, né? Então, a solução é o Evangelho de Cristo, que nos regenera, nos enche do Espírito Santo, e daí, através da Bíblia, a gente olha para Cristo, o exemplo dele, não o exemplo do meu pai omisso que foi embora, não o exemplo dos homens fracos ao meu redor, eu tenho que olhar para Cristo. Cristo, ele é um perfeito Adão, ele é o segundo Adão, né? Ele veio, Jesus Cristo trabalhou, ele estudou, trabalhou, ele deu conta de ajudar sua família, ele deu conta de sustentar sua mãe, ele assumiu o ministério, ele não só proveu para ele, mas proveu para muita gente, e esse é o papel do homem. O papel do homem aqui nesse mundo, o chamado de Deus para vocês como homem, é proteger as mulheres, é prover para as mulheres, e proteger, prover e liderar as mulheres, ser um líder, exemplo, não um líder mandão, um líder exemplo. Então, você tem que assumir isso faz parte do nosso DNA, e a gente tem que olhar para Cristo, e aprender a ser, Cristo não era machista, ele recebia as mulheres, numa sociedade que não recebia as mulheres, ele conversava com as mulheres em público, isso naquela época era inconcebível, era um sinal de fraqueza. Jesus não se envergonhou das mulheres, ele as tratou com muita dignidade. Nós temos que tratar as mulheres da melhor forma possível e temos que servi-las, mas de forma máscula, de forma firme, primeiro honrando a Deus e depois respeitando a elas também. Mas quer ver como está no DNA do homem proteger a mulher e prover para ela? A história é assim, quando eu era jovem pastor, em São José dos Campos, na minha igreja tinha um casal que morava, ele morava num sobrado, embaixo era uma loja, uma imobiliária, em cima era a casa deles, bem numa avenida principal. Era meia-noite mais ou menos, calor, eu e os jovens da igreja, eu tinha acabado de comprar uma câmera dessas que filma, e a gente falou, vamos fazer uma piada, uma brincadeira prática com o irmão fulano? Ele falou, vamos. Então estava muito calor, as janelas do sobrado dele estavam todas abertas, ele estava assistindo televisão com a família lá. A gente desligou o telefone dele, a gente desligou a luz dele. Não, primeiro nós mexemos no carro dele, pegamos o carro dele, ele tinha um carro antigo, um Passat, a gente abriu o carro, facilmente abrimos o carro, e ele tinha amarrado ao carro uma linha de pescar, que ia para uma lata de tinta de 18 litros vazia lá em cima da escada. Então a ideia dele, ele mostrou para mim, umas semanas antes, se o ladrão vier aqui puxar meu carro, a linha de pescar vai puxar a lata vai cair, pam, 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 e eu vou saber, esse vai ser meu alarme, eu vou saber que o ladrão está, eu tenho umas bombas aqui, ele mostrou para mim umas bombas de rojão, ele falou, eu solto lá embaixo, assusta todo mundo e tal. Eu falei para a moçada da igreja, nós ficamos atrás do poste filmando. Apagamos a luz, puxamos o carro dele, daí puxamos a lata.
Quando a lata puxou, ele saiu assustado na janela dele e eu filmando. Eu tenho os filmes até hoje. E ele olhou o carro dele mexido, já com as portas abertas, farol ligado. Ele tinha ouvido a lata, ele correu lá, ele viu o carro dele mexido, e ele fez assim: aham, meu alarme funcionou, né? Mas aí de dentro do carro, dois irmãos com aquelas boinas de mano, saíram dentro do carro assim, olharam para ele, vestido de preto, e saíram correndo. Daí ele ficou gritando: vem aqui seus vagabundos, vem aqui. E daí os irmãos estavam correndo, depois de dar um carreirão, os irmãos levantaram as mãos e começaram a voltar com as mãos como se estivessem voltando rendidos, né? Aí ele se intimidou. Daí desce pela escada a esposa dele com uma madeira na mão, não sei o que era, e ele atrás dela, assim, segurando no ombro dela atrás com medo, sabe? E a gente filmando tudo. Daí a hora que viu que eram os irmãos da igreja, começou a brincar e tudo mais, tal. Mas ele falou para mim: cara, que vergonha que eu tenho, joga fora esse filme. Era eu que deveria ter descido aquela escada, não minha esposa. Está vendo? O homem, ele tem necessidade, parece que está no DNA nosso já. Diante de um perigo, não posso deixar minha esposa aí na frente e enfrentar o bandido. É eu que tenho que enfrentar, eu que tenho que dar a vida, não ela. Está no nosso DNA. Se você estiver num ponto de ônibus à noite, perto de um cemitério, aparecer um bêbado fanfarrão querendo mexer com as mulheres, você nem conhece essas mulheres, elas são estranhas para você, mas você vai sentir a chamada de Deus, que é você que tem que defender aquelas duas mulheres desse cara que pode estar armado. Então, são traços da masculinidade que Deus inseriu em nós e que a sociedade está procurando abafar e matar. Então, olhe para Cristo. Ele deu sua vida por outros. Ele alimentou outros. Ele não só proveu para ele, proveu para os outros. Esse é o papel do homem. Ambicione ser um homem que dá conta de si mesmo e ainda produz para ajudar muitas outras pessoas. Isso é hombridade que precisa ser resgatado na igreja e fora da igreja.